Uma boa tarde a todos vocês. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 5 de maio de 2023. E nesse horário nós estudamos essa obra, Obsessão e Desobsessão, de Sueli Caldas Schubert. E nós estamos hoje iniciando o capítulo 2, que trata do processo de autodesobsessão. Vocês estão me ouvindo bem? O som está legal? Está positivo? Tá Eu bom? não sei o que é. O meu anda abafado, eu ando ouvindo um som meio abafado. Tem horas que ele falha assim. Ele, mas eu acho que hoje a Ana se é o Cristina chegou microfone, a aqui. posição que a Rose fala, ele Não, às vezes a Ana Cristina some. esteve aqui, ela deu uma mexida. Eu acho que vai melhorar o som agora. O som agora acho que vai melhorar. Porque o som estava na câmera, ela botou só o som do computador. Então, eu acho que agora vai melhorar, porque o microfone do computador está mais perto de mim. Agora a tua voz ficou mais clara, mas no Mais início clara, né? ela estava meio abafada. Não, mas ainda está a mesma coisa aqui. Mas ela mudou a posição, ela tirou da câmera e colocou para o computador, então eu acho que está mais perto, vai ficar melhor assim o som. Bem, gente, está na hora, vamos começar aqui a nossa reunião. Vamos agradecer a Deus, agradecer a Jesus, agradecer a espiritualidade amiga, que nos concedeu essa oportunidade de estarmos todos reunidos aqui em nome de Jesus, em nome desses amigos espirituais, para mais uma tarde de estudos, de aprendizado. Que todos nós possamos, nesse momento, aproveitar ao máximo esses irmãos, como a Sueli Caldas Schubert e outros, vêm nos trazer as informações. Então, que todos nós possamos aproveitar sempre, crescer e melhorar. Obrigado, Senhor, e ser conosco hoje, agora e sempre, graças a Deus. Bem, vamos aqui dar início ao nosso estudo, relembrando aqui o nosso estudo de ontem, né, que também foi muito bom, sobre os amputados, não é? Tudo assim, bastante interessante, com muitos subsídios, e realmente a gente tem tido oportunidades maravilhosas de aprender. Então, vamos lá. Eu tinha pedido a você, eu não pedi, na verdade, mas como eu já pedi a vocês para deixarem sempre o livro da codificação perto, peguem aí o livro dos médiuns. É sempre bom deixar o Evangelho, livro dos Espíritos e livro dos médiuns por perto, quando nós vamos estudar questões voltadas à mediunidade, questões voltadas à desobsessão. No livro dos médiuns, vamos abrir no capítulo 31. Está lá quase no final do livro dos médiuns. Capítulo 31. Está praticamente no final. É a parte segunda, que trata das dissertações espíritas. É o último capítulo do livro dos médiuns. E no capítulo 31, vamos procurar o item 9. Ele está em Algarismos Romanos. Item 9. Então, parte segunda, capítulo 31, Dissertações Espíritas, item 9. É uma mensagem, tá? Então, vamos lá. Todo mundo esperando aí que todo mundo abra aí rapidinho. O item 9, eu vou começar a ler e vou pedir para alguém continuar. Diz assim: venho eu, vosso Salvador e vosso Juiz, como outrora aos filhos transviados de Israel. Venho trazer a vontade e dissipar as trevas,
Escutai-me. Espiritismo, como outrora é minha palavra, tem que lembrar os materialistas que acima deles reina a imutável verdade. O Deus bom, o Deus grande, que faz germinar a planta e que levanta as ondas. Revelei a doutrina espírita, como ceifeiro até em feixes, o bem espaço na humanidade. E disse, vinde a mim, vós todos que sofreis. Verinha, pode ler mais um parágrafo, Vera Eckert? Liga aí teu microfone. Mais ingratos, os homens se desviaram do caminho reto e largo que conduz ao reino de meu Pai e se perderam nas ásperas veredas da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana, quer não mais por meio de profetas, não mais por meio de apóstolos, porém que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, isto é, mortos segundo a carne, porquanto a morte não existe, vos socorrais e que a voz dos que já não existem ainda se faça ouvir. Se faça ouvir, chamando-vos, orai e crede. Por isso que a morte é a ressurreição e a vida, a prova escolhida durante a qual, cultivadas, as vossas virtudes têm que crescer e desenvolver como cedro. Ana Constantino, pode ler o próximo parágrafo? Sai daí, Chica. Sai daí. Crede nas vozes que vos respondem. São as próprias almas do que evocais. Só muito raramente me comunico, meus amigos, os que hão assistido à minha vida e à minha morte, são os intérpretes divinos das vontades de meu Pai. José Marco, lê o próximo. Posso ler por ele, Rose, que ele está ocupado? Então, ele mandou você ler o próximo. Ele não pode ler, não? Não, nós só estamos com o livro aqui. Tá, Ela lê ali, pode deixar. Aqui, em verdade. Já vai, já vai. Em verdade vos digo... Não, homens fracos. Desculpe. Homens fracos, que acreditais no erro das vossas inteligências obscuras, não apagueis o fato que a clemência divina vos coloca nas mãos, para vos clarear a estrada e reconduzir-vos, filhos perdidos, ao regaço de vosso Pai. Agora, Vera Travassos. Em verdade. Em verdade vos digo, crede na diversidade, na multiplicidade dos espíritos que vos cercam. Estou infinitamente tocado de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa imensa fraqueza, para deixar de estender mão protetora aos infelizes transviados que, vendo o céu, caem no abismo do erro. Crede, amai, compreendei as verdades que vos são reveladas. Não mistureis o joio com o bom grão, os sistemas com as verdades. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensino. Vera, é o Alberto. Alberto agora. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensino. Instruí-vos, eis o segundo. Todas as verdades se encontram no cristianismo. São de origem humana os erros que nele se enraizaram. Eis que, do além-túmulo, que julgais o nada, vos clamam vozes. Irmãos, não perece, nada perece,
Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. Eu trouxe essa mensagem do Livro dos Médiuns para a gente mostrar que quando nós estamos tratando de obsessão, é um tema muito delicado, é um tema muito dolorido para todos nós. Quem ainda não passou por algo semelhante a isso, ou não tem alguém que passe? Então, como ele diz aqui no primeiro parágrafo, venho eu, vosso Salvador e vosso juiz. Venho como outrora os filhos transviados de Israel. Venho trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, essa mensagem do Espírito de Verdade, é de Jesus. O Espiritismo, como outrora a minha palavra, tem que lembrar os materialistas que acima deles reina a imutável verdade. O Deus bom, o Deus grande, que faz germinar a planta e que levanta as ondas. Revelei a doutrina espírita como ceifeiro, atei em feixe do bem-espaço da humanidade e disse: vinde a mim, vós todos que sofreis. Então, nessa mensagem, Jesus coloca bem claro para todos nós que ninguém está sozinho frente às suas dores. E ele é o médico das almas. E nós estamos passando pelas dificuldades que estamos passando porque nós nos afastamos dele. E essa frase aqui, ó, lembrar aos materialistas que acima deles reina a imutável verdade. Esse é o grande problema nosso. É não acreditar, é não ter fé. E qual é a grande verdade? A imutável verdade. O Deus bom, o Deus grande, que faz germinar a planta e que levanta as ondas. Né? Existe um Deus, um Criador acima de todos nós. Então, enquanto nós não aceitarmos isso, não aceitarmos que nós não somos a última Coca-Cola gelada do deserto, nós não vamos parar de sofrer. Se nós não entendermos que Jesus é o mestre, é o guia, aquele que foi enviado pelo Senhor para nos orientar, nós não vamos parar de sofrer. Enquanto nós não colocarmos em prática os ensinos de Jesus e só ficarmos verbalizando, né? Ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, nós não vamos parar de sofrer. E ele diz assim: vinde a mim, todos vós que sofreis. Quando ele fala isso, ele está chamando só alguns? Não! Ele está chamando todos os espíritos desse planeta de provas e expiações. Porque qual é o espírito desse planeta Terra que não sofre? Todos nós sofremos. Ou doenças morais, ou doenças espirituais, ou doenças físicas. E todas essas doenças, essas dores, causadas por nós mesmos. Ele deixa bem claro isso. Vinde a mim, todos vós que sofreis. Porque se nós buscarmos o mestre, essa dor vai diminuir. Mas enquanto a gente não acredita nisso, tome dor no lombo. E agora, antes de nós entrarmos no texto da Sueli Caldas Schubert, vamos aqui no livro que eu pedi a vocês, né? Eu mandei para vocês o PDF, a maioria pegou o PDF, Zé Marcos também mandou. O meu é esse livrinho aqui, ó, Grilhões Partidos, de Valdo Pereira Franco, pelo espírito de Manuel Fleury de Miranda. Quem está com o PDF que o Zé Marcos mandou? O PDF do Zé Marcos é o que tem a figura do Divaldo. Esse é página 15. Quem está com o PDF que eu mandei, é um que não tem desenho na capa, é página 12, tá bom? O do Zé Marcos é mais bonitinho. É página 15. O meu, que não tem capa, é o da página 12. Então, está aqui o capítulo Prolusão, item 3º, obsidiados,
E no 9º parágrafo, tá, item 3º, 9º parágrafo. Todo mundo achou, né? O PDF que está no grupo do Evangelho do Cepa, esse é na página 15. O que eu mandei para vocês é página 12. E o 9º parágrafo do 3º item diz assim: no que diz respeito ao problema das obsessões espirituais, o paciente é também o agente da própria cura. Porque esse capítulo 2 da segunda parte do livro da Sueli Caldas Schubert, Obsessão e Desobsessão, trata de um processo de autodesobsessão. Então, Manuel Filomeno de Miranda, aqui, no item 3º da prolusão, obsidiados do 9º parágrafo, ele diz: no que diz respeito ao problema das obsessões espirituais, o paciente é também o agente da própria cura. Então, é interessante que ele está dizendo o seguinte: quem arrumou o problema foi você. E é você que é o agente da própria cura. Se você arrumou o problema, é você que vai o quê? Resolver o problema. Mas isso, muita gente já falou isso para a gente, não é verdade? Há quanto tempo a gente já ouviu falar isso? A mãe não dizia: foi você que arrumou essa confusão? Vai lá agora, você vai resolver. Não foi você que bagunçou o quarto? Quem é que vai arrumar o quarto? É seu irmão? Não é você que vai arrumar o quarto. Não era assim que a mãe dizia para a gente? Foi você que espalhou a bagunça, agora você vai arrumar. E é a verdade. A mais inatacável verdade. Aí diz assim: é óbvio que para lográ-la, quer dizer, é óbvio que para conseguir conquistá-la, essa cura, necessita do concurso do Cirineu da caridade. Quem é o Cirineu da caridade? Jesus. Não é? É óbvio que para lográ-la, que para conquistar a cura, necessita do concurso, da ajuda do Cirineu da caridade, né, que o ajude sob a cruz do sofrimento, através da diretriz de segurança e esclarecimento, que o desperte para maior e melhor visão das coisas e da vida, em cujo curso se encontra progredindo. Não se transfere, portanto, para os passistas, doutrinadores e médiuns, a total responsabilidade dos resultados nos tratamentos das obsessões. Então, não adianta, você não vai transferir. Não, eu não fiquei totalmente curado porque eu passe daquele médio fraquinho. Não, porque aquela casa não trabalha bem, não é? Não, não se transfere. Não se transfere responsabilidade. É certo que ocorrem a miúde curas temporárias, recuperações imediatas, sem o concurso do enfermo. Sem dúvida, são concessões de acréscimo da divindade. O problema, porém, retornará mais tarde, quando o devedor menos o espere, já que a esse tempo deverá estar melhor preparado para fazer o seu reajustamento moral e espiritual com a lei divina. Eu vou lá em Mateus, Evangelho de Mateus, meu está aqui pertinho, capítulo 12, versículo 43, porque ele disse aqui, ó, repare aqui o que ele disse: é certo que ocorrem a miúde curas temporárias, recuperações imediatas, né? Sem o concurso do enfermo. Às vezes acontece a cura. Uma cura, e repara que ele diz aqui, ó, temporária. Curas temporárias.
tá? Sem o concurso, sem a ajuda do enfermo. Sem dúvida, são concessões de acréscimo da divindade. O problema, porém, retornará mais tarde, quando o devedor menos espere, já que, a esse tempo, deverá estar melhor preparado para fazer o seu reajustamento moral, espiritual com a lei divina. Lá em Mateus, capítulo 12, versículo 43, diz assim: quando o espírito imundo, o espírito obsessor, sai de um homem, ele errante por lugares áridos, à procura de um repouso que não acha. E durante esse tempo, e o espírito, que ele chama aqui o imundo, está errando por lugares áridos, à procura de um repouso e não acha, nesse tempo ele está afastado de você. Porque Jesus o afastou temporariamente de você. Aí vem aquela cura rápida, né? Imediata. Nesse tempo, e você está melhor, é o tempo que você tem que fazer o quê? Correr atrás do prejuízo. Porque a cura é temporária. São concessões de acréscimo da divindade. Mas olha o que diz o evangelista. Diz o espírito imundo, então: voltarei para a casa de onde saí. Voltando, encontra vazia, limpa e enfeitada. Vai, então, buscar 7 outros espíritos piores. E entram nessa casa e se estabelecem aí. E o último estado daquele homem torna-se pior que o primeiro. Tal será a sorte dessa geração perversa. Então, olha o que ele está dizendo aqui. O problema, o Manuel Filomeno Miranda está dizendo aqui, o problema retornará. Porque a cura foi temporária, foi um refresco, foi uma concessão que o Senhor deu para nós. Para que a gente aproveitasse esse tempo que o obsessor foi até a esquina, para você buscar melhorar. Porque ele vai voltar. Ele vai voltar. Então, ele diz aqui, o problema, porém, retornará mais tarde. Quando o devedor menos o espere. Já que a esse tempo, ele ficou um tempo livre do problema, não ficou? Ele ficou um tempo livre desse problema. Então, a esse tempo, ele deverá estar melhor preparado. Ora, se ele teve um alívio, o que ele faz? Vou me preparar melhor. Porque se o sujeito voltar, ele não vai mais me pegar prevenido. Ele diz aqui, ele deve estar melhor preparado para fazer o seu reajustamento moral e espiritual com a lei divina. Então, isso que está no Evangelho, Jesus falou, é o que o Manuel Filomeno está fazendo aqui. Mas é isso que a gente faz. A carga está pesada. Aí a gente ora a Deus, aí tem aquele alívio, né? Ele fala aqui, cura temporária. Uma concessão de acréscimo da divindade, um alívio. Aliviou, o que eu vou fazer? Ah, tá tudo bem, maravilha, vou cair na farra de novo. Não, vou aproveitar esse tempo para me preparar, porque eu sei que ele vai passar por mim de novo, para verificar como é que eu ando. E se ele pegar a casa vazia, vai dar confusão, porque ele vai vir, ele voltará mais forte, e aí ele pode me arrebentar. Continuando aqui, o Manuel Filomeno de Miranda. Esclareça-se, diz o Manuel. Portanto, o portador das obsessões. Ele está dizendo, esclareça-se, portanto, o portador das obsessões. Aquele que se encontra no estágio mais grave da subjugação. E aqui a gente emenda também para fascinação, obsessão simples, tá? Para todo mundo que é portador de obsessão. Esclareça-se, através de mensagens esclarecedoras
ao subconsciente pela doutrinação eficaz, conclamando um despertamento do que dependerá sua renovação. Por outro lado, além de se esclarecer, por outro lado, doutrine-se o invasor, o parasita espiritual. Entremente, elucide-se o hospedeiro, que é o obsidiado, o suporte da invasão, de modo que ele ofereça valores compensadores, eleve-se moral e espiritualmente, a fim de alcançar maior ciclo de vibração, com que se erguerá acima e além das conjunturas, podendo melhormente ajudar-se e ajudar aqueles que deixou na estrada do sofrimento. Não é ajudar só a si próprio. É ajudar também aqueles que você deixou caído no pó da estrada. Marchando com eles na condição de irmão reconhecido e generoso, portador das bênçãos, da saúde e da esperança. Então, eu achei essa mensagem, por isso que eu quis. A Sueli Caldas-Chuva trouxe apenas um parágrafo. Eu quis trazer toda a mensagem, porque essa mensagem é um alerta para nós obsidiados. Porque qual de nós tem a coragem de dizer que não está obsidiado? Que não está sendo, de vez em quando, visitado por certos espíritos. E que, de vez em quando, a gente não dá o ouvidinho para o que eles têm para dizer para a gente. Né? Então, aquele que já diz assim, não, eu estou blindado, esse já está obsidiado. Quem se admite blindado pode procurar o tratamento de obsessão. Porque nenhum de nós está blindado do ataque de um espírito das trevas. Tá? É até pretensão nossa. Então, vamos começar a ler o texto da Sueli? Ela diz assim, a autodesobsessão, ato de promover a própria pessoa, a sua desobsessão, através da reforma íntima, tal como esclarece a doutrina espírita. Isso é autodesobsessão. O ato de promover a própria pessoa, a sua desobsessão, através da reforma íntima, tal como esclarece a doutrina espírita. Autodesobsessão, sinônimo de autoevangelização, de autorreforma. É o ser humano lutando para dominar as suas más tendências e inclinações. Nos dias atuais, o Espiritismo vem lembrar aos homens a morredoura lição do Mestre. Não tornes a pecar. Está lá em João, capítulo 8, do versículo 1 até o 11. Está escrito lá. Não tornes a pecar. Vou até ler aqui, que já que o evangelho está aberto, né? Como diz um amigo meu, toda vez que você citar um trecho da Bíblia, leia. Então, vamos lá. Capítulo 8, versículo de 1 a 11. Diz assim, dirigiu-se Jesus para o Monte das Oliveiras, ao romper da manhã voltou ao templo e todo o povo veio a ele. Assentou-se e começou a ensinar. Os escribas e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher que fora apanhada em adultério. Puseram-na no meio da multidão e disseram a Jesus, Mestre, agora mesmo esta mulher foi apanhada em adultério. Moisés mandou-nos na lei que apedrejássemos tais mulheres. Que dizes tu a isso? Perguntavam-lhe isso a fim de pô-lo à prova e poderem acusá-lo. Espírito das trevas, com certeza. Né? Jesus, porém, se inclinou para a frente e escrevia com o dedo na terra. Como eles insistissem, ergueu-se e disse-lhes, quem de vós estivesse em pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. Inclinando-se novamente, escrevia na terra. A estas palavras, sentindo-se acusado pela sua própria consciência, eles se foram retirando um por um, até o último, a começar pelos mais idosos, de sorte que Jesus ficou sozinho com a mulher diante dele. Então ele se ergueu e, vendo ali
Apenas a mulher perguntou-lhe: Mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Disse-lhe então Jesus: Nem eu te condeno. Vai e não tornes a pecar. Não é? Vai e não tornes a pecar. Então, voltando ao início do parágrafo, diz assim: nos dias atuais, o Espiritismo vem lembrar os homens a imorredoura lição do Mestre, que está em João capítulo 8, versículo de 1 a 11. Não tornes a pecar. Nisto consiste a participação do obsesso, quer dizer, do obsidiado, quanto ao próprio tratamento. E qual é a base do nosso tratamento? Não tornes a pecar. É essa. Pecou? Promoveu a sua autodesobsessão? Então, meu filho, não tornes a pecar. Quer dizer, não peque novamente, né? Ninguém se engane, diz Sueli. O obsidiado só se libertará quando ele mesmo se dispuser a promover a sua autodesobsessão. O Espiritismo não poderá fazer por ele o que ele não fizer por si mesmo, muito menos os médiuns ou alguém que lhe queira operar a cura. Entretanto, muitos pensam erroneamente que no centro espírita se verão livres de todos os males. Um minutinho só. Tem muita gente que vai pensar assim, né? Basta eu ir à casa espírita, basta eu tomar os passes, basta que eu beba água fluidificada, basta que eu bote o meu nome no caderninho e o problema está resolvido. Não é assim? Às vezes até manda distribuir para outros centros, que a pessoa às vezes conhece, né? Outros centros, é o CEPA, é o COI, é o Leon Denis, então manda, né? Para um monte de lugares. Ora, se não faz bem, quem sabe 4, 5, 6, 7. Então a pessoa distribui, né? Então ele diz aquilo. Muito menos os médios ou alguém que lhe queira operar a cura. Entretanto, muitos pensam, erroneamente, que no centro espírita se verão livres de todos os males. De modo geral, quando recorrem aos centros, trazem o pensamento preconcebido de que todos seus problemas serão ali resolvidos. Como por encanto, julgam que, pelo fato de buscar auxílio espiritual, passam de imediato toda a responsabilidade de seu tratamento para os espíritos e para os espíritas. Então, o sujeito acha que os outros vão resolver o problema dele. Fazem como quem traz um grande e pesado fardo e alijam de seus próprios ombros na tentativa de entregá-lo totalmente aos guias e médios. Quer dizer, o problema é meu, eu transfiro para que o outro resolva. Os primeiros sinais de que seus problemas não estão sendo resolvidos com a presteza que imaginavam, desiludem-se e vão buscar ajuda em outra parte. Quando até não deixam a doutrina espírita e vão buscar outras religiões. Isso que eu ia falar. Não é? Esse centro é muito fraco, vou lá na Macumba. Eles falam assim. Eu vou numa escola, uma igreja evangélica que faz exorcismo. Isso, é. E vai para lá, e vai para a igreja evangélica, lá faz exorcismo. O pastor, a minha amiga, falou que isso é coisa do demônio. É do demônio o problema. É do demônio. Não fui eu. Opa, essa é boa. Porque já me isentou. Não é? Esse espiritismo, que a responsabilidade é minha. Não gostei disso. Não gostei.
Mas o outro falou que é de Satanás. É do maligno. Tem outro nome que eles dão, que eu esqueci agora. Né? Não é obsessor, não. É do encosto. É o encosto. Encosto. Já vi exorcismo do encosto pelo telefone, já falei para vocês. Já vi É o inimigo. Eu já vi pelo telefone, eu Inimigo. mentia. Via televisão. Já vi assim. Tá? A coisa mais infame que eu já vi na minha vida. O sujeito lá no programa dele na televisão e a pessoa sediada em casa. Ela liga para pedir ajuda. E ele, pelo telefone, diz para ela: deixa eu falar aí com o encosto. E a mulher faz um barulho lá e o encosto fala com ele. Então você quer matar, eu vou matar, que eu vou fazer. E ele falou: sai, encosto, deixa ela, encosto. Pela televisão, meio-dia. Eu quase tive infarto. Eu digo: não acredito. Aí daqui a pouco: sai dela, encosto, que eu quero falar com ela. Aí o encosto saiu. Aí ele falava com ela pela televisão. Ali pelo telefone, ela com o telefone em casa. Você está bem, minha filha? Agora deixa eu falar com o encosto de novo. Aí, outro, um encosto. E era o vocabulário assim: encosto. Aí deu aquela espanada do encosto, o encosto foi embora. Deve estar correndo até agora. Aí ele pega: agora, minha filha, fica tranquila que o encosto foi embora. Obrigado. Passa para o outro. Sim, assim, gente. Né? Aquela coisa que se bizonha, né? Mas, às vezes, você acredita nisso. Você acredita nisso. Entendeu? Você acredita. Porque, em nenhum momento, o sujeito que estava lá desencostando o outro disse para ela assim: minha filha, você precisa fazer uma reflexão das suas atitudes. Para ver se você melhora um pouquinho, ver se você não está fazendo alguma coisa que não é adequada. Em nenhum momento ele falou isso para ela. Em nenhum momento. Então, a culpa ficou só no encosto, em coisa ruim. E é isso que muitas vezes a gente quer ouvir. Eu não sou culpada de nada. É o outro que não me compreende, que não me entende, interpreta tudo errado, que perturba a minha cabeça. Entendeu? Hoje, eu tenho dúvida se a maioria desses pastores dessas igrejas tem até o conhecimento mesmo de, sabe, de falar isso, ou Porque simplesmente muitos não têm. a verdade é que a gente acaba tendendo a acreditar, né, aquilo de uma forma comercial, sabe? Mas, no final, é que você não ouviu o final da conversa deles dois. Entendeu? Sempre. Né? Mas isso, você quer ver uma coisa? Eu estava assistindo uma palestra do Arnaldo Rocha, que foi casado com a Meimei. Ele estava falando, e isso, o movimento espírita. E lá nos idos de 1958, 59, 60, por aí, ele foi convidado a trabalhar, a ir para o grupo Meimei. Foi um grupo Meimei, foi um grupo até fundado pelo Chico, lá em Pedro Leopoldo. Chico que deu o nome de Meimei ao grupo. E ele trabalhou muito tempo. Depois ele se afastou, viajou, passou uns 15 anos em Brasília, que ele foi morar em Brasília. Quando ele voltou, ele foi convidado. O amigo que dirigia lá o grupo Meimei o convidou para ir ajudar no trabalho de desobsessão lá do grupo Meimei. Ele foi. Aí ele disse assim para o amigo: eu posso dirigir? Não, você pode dirigir, você tem experiência. Ele ficou em Brasília e continuou trabalhando num grupo espírita lá em Brasília. Estava lá com sentado na mesa, ele disse que tinha uns 20 médios na reunião de desobsessão. Era um grupão de 20 médios. Certo? Aí o dirigente da casa, isso está no vídeo, depois eu posso até mandar para vocês. E o dirigente foi fazer uma prece. Ele sempre exagerado, falou assim: foi meia hora de prece de abertura. Meia hora de prece de abertura do dirigente, da reunião de obsessão. Para quer dizer que foi muito grande, né? Meia hora. Terminado
O dirigente disse assim: podem começar os trabalhos de doutrinação. Eram 3 ou 4 doutrinadores. Ele disse: os 20 médios incorporados. Aí ele olhou para aquilo, ele olhou, ele e mais 3. E um deles era o dirigente. E 20 médios. O que ia acontecer aqui? Aí ele se levantou, ele disse que começou muita experiência, né? Começou a observar os 20. Os 20, e lógico que não tinha doutrinador para todo mundo. Aí ele disse que foi andando de médio. Vocês não estão conseguindo me ouvir, não? Estão me ouvindo? Aí ele disse que foi andando de médium em médium. E aí abaixava perto do meio e dizia assim: ó, pode parar com isso, que eu já percebi o que você está fazendo. Aí o médium parava. Ele disse que nessa coisa ele calou a boca de uns 15 ou 16. Terminada a reunião, ele virou para o grupo e disse assim: semana que vem todo mundo traga o livro dos médiuns. Nós vamos começar a estudar o livro dos médiuns aqui. Antes da reunião, né, da incorporação. Aí, na outra reunião dos 20, só apareceram 8. Só apareceram 8. Não, eu disse que apareceram uns 12 ou 13. Desses 12 ou 13, dali a 2 meses de estudo, só ficaram uma meia dúzia. Entendeu? Então, era tudo processo anímico, misticismo brabo, mistificação braba. Eles, quando olhou 20, dando comunicação, que negócio é esse? Entendeu? Então, acontece em todo lugar esse tipo de coisa. Não é só nas nossos irmãos, dentro de algumas casas espíritas. Estou dizendo de todos, mas tem algumas que, se você for ver, for dar a observar, você vai descobrir coisas do arco da velha. Entendeu? A gente vai descobrir do arco da velha. Então, assim ele diz, né? Aí, voltando a Sueli, ela diz assim: a primeira coisa a ser feita, portanto, é esclarecer ao paciente, quer dizer, ao obsidiado, o quanto a sua participação é fundamental para o tratamento, e nisso reside quase toda a possibilidade de êxito. Então, 80%, 70% do êxito da cura depende do próprio doente. É isso que ele está dizendo. Grande parte depende do próprio doente. Melhorou o som, Denise? Eu coloquei no tablet. Eu não sei se é o meu celular, se é a internet, não sei o que houve. Tem um livro, Agora melhorou. tem um livro chamado, eu não sei se vocês conhecem, é de um médium muito estudioso, As Obsessões e Espiritismo, de Wagner Gomes da Paixão. Não sei se vocês conhecem esse médium, Wagner Gomes da Paixão. É um médium que já milita na doutrina espírita há muitos anos. Inclusive, quando eu falei do Arnaldo Rocha, lá em Minas, durante alguns anos, ele trabalhou na reunião com o Arnaldo Rocha, marido da Neném. E, há uns 11 ou 12 anos atrás, numa dessas reuniões, tá, que foi transmitida depois, o vídeo, pelo Espiritismo BH, em 14 de dezembro de 2011, estava acontecendo uma reunião dirigida pelo Arnaldo Rocha. Eu tenho esse áudio, vou mandar para vocês. Ele, ao final da reunião, o Wagner Gomes da Paixão, trouxe uma mensagem psicofônica do Chico Xavier, de Francisco Cândido Xavier. Então, ele já vem fazendo palestras há muitos anos, grande amigo do Haroldo Dutra Dias, Wagner Gomes da Paixão,
Então, ele tem eu tenho esse áudio da mensagem dele. E nesse livro, esse livro é psicografado pelo Wagner Gomes da Paixão, pelo espírito de Ivone do Amaral Pereira. Entendeu? É uma obra realmente séria de Wagner Gomes da Paixão, pelo espírito de Ivone do Amaral Pereira. As obsessões e o espiritismo, tá? Já eu trouxe uma parte do texto que eu vou apresentar para vocês. Por que eu fiz a questão de apresentar o médium Wagner Gomes da Paixão? Porque é um médium muito sério, tá? Muito sério, com várias obras escritas, tá? Ele, eu tenho aqui, ele é natural de Belo Horizonte, integra o Movimento Espírita de Minas Gerais desde 1981. De sua produção mediúnica já foram publicados os seguintes títulos: Em Espírito e Verdade, O Evangelho Redivivo de Diversos Espíritos, Anotações do Servidor, de Bezerra de Menezes, Evolução e Vida, pelo Espírito André Luiz, várias obras. Então, é um espírito que tem um trabalho muito, muito sério, tá? E eu trouxe aqui um texto de Ivone, que consta... Qual o nome dele? É Wagner? É Wagner com W. Wagner Gomes da Paixão. Você pode procurar no YouTube, você vai encontrar várias palestras dele. Muito amigo do Haroldo Dutra Dias. Wagner Gomes da Paixão. Inclusive, ele fazia parte também daquele grupo que fazia os estudos lá na FEB. Haroldo e os outros. Exatamente. Um médium realmente muito bem qualificado, podemos dizer assim, né? Muito respeitado. Aí, no capítulo 12 desse livro, a capa desse livro é diferente da minha, tá? Essa é uma capa mais moderna. As Obsessões e o Espiritismo, Wagner Gomes da Paixão. No capítulo 12, é pelo espírito de Ivone do Amaral Pereira. Então, o texto é de Ivone. Ela diz assim: a excelsa doutrina do Consolador vem nos preparando a consciência para assumirmos de vez e sem hipocrisia a cota de erros e danos que empreendemos no tempo e que justificam os dramas obsessivos que tanto nos impressionam, requerendo nossa devoção e empenho moral em novas bases para serem sanados em nós e nos outros. O flagelo que faz tantos obsessos, quer dizer, obsediados no mundo, tem sua gênese, né? Sua origem na priorização do mal, dessa saga que é a negação dos valores espirituais ensinados por Jesus. Mal que sabemos identificar prontamente, quer dizer, ela está falando aqui, né? E esse flagelo é o mal que sabemos identificar prontamente, porque a nossa consciência não mostra a todo instante. E tantas vezes terminamos por requintá-lo, valorizando, até mesmo inconscientemente, pelo motivo de fácil sintonia e ressonância vibratória com ele. Por isso, né? E esse flagelo é tão conhecido nosso, muito conhecido nosso. E nós sabemos identificar logo, que a nossa consciência logo mostra. E por que isso? Porque tantas vezes já entramos em contato com ele, né? Valorizando. E por que isso? Pela sintonia e ressonância vibratória. Aí ela continua aqui. Chegamos à era da maturidade doutrinária nos círculos do espiritismo cristão, tá? E é por isso que a renovação efetiva pelo bem legítimo se faz urgente e imprescindível. Se na mediunidade os servidores já compreendem
e assumem, pela dinâmica do conteúdo de verdade à mostra, o imperativo do estudo, da disciplina e das obras beneficentes na abordagem das obsessões que cobrem religiões do mundo, há que se valorizar a responsabilidade pessoal do obsedado frente à própria consciência e diante daqueles que o atormentam por motivos variados, mas invariavelmente pautados na justiça da lei. Então, isso ele falou. Ela falou isso o tempo todo. Né? Porque nós, né, já compreendemos o imperativo, a importância do estudo, da disciplina, das obras de caridade, na abordagem das obsessões. E estão por aí, se espalhando pelo mundo. E há que se valorizar a responsabilidade pessoal do obsediado frente à própria consciência. O que Jesus falou? Não tornes a pecar. E diante daqueles que o atormentam por motivos variados, mas invariavelmente pautados na justiça da lei. Ninguém é obsediado à toa. 2000 anos de evangelho significam vasto período de escola regenerativa e santificadora, capaz de, em nós, instaurar reflexos do puro e imortal amor. Por que motivo supervalorizar o mecanicismo em detrimento do conteúdo renovador? Por que protelar o equilíbrio e a devoção sentimental para discursar fenomenologia de periferia? Porque muitas vezes as pessoas ficam discutindo, né, fenômenos e esquecem do estudo e da aplicação do Evangelho. A obra suprema do Consolador é a redenção dos costumes, das nossas condutas. Os que explicam, estudam a mecânica das obsessões para os outros, acomodados aos seus próprios hábitos pretensiosos e exclusivos, olvidam, esquecem, por ignorância caprichosa ou desconhecida, e agem e reagem, embora parcialmente ilustrados doutrinariamente, segundo forças que representam o mal, a gerar confusão, zombaria, despeito e agressões. Continua Ivone Pereira. O meio espírita é, por motivos óbvios, o alvo prioritário das organizações da trama. Mas não se julgue que essa ação dos infelizes e revoltosos desencarnados existe apenas porque a caridade e a humildade tornam-nos vítimas deles, por serem virtudes contrárias ao seu padrão. É indispensável que se declare que o submundo psíquico, moral e emocional das zonas inferiores do orbe representa igualmente um compromisso em aberto de quantos ascendem com dívidas daí para os cismos das vastidões espirituais. Então, se existe esse mundo de dor e sofrimento, né, que muitas pessoas chamam das zonas trevosas, esse mundo psíquico, moral e emocional das zonas inferiores do orbe, a nos perseguir, a nos fazer mal, ele existe. Porque nós, de alguma maneira, nos comprometemos com eles. E temos, nós, um compromisso em aberto para com esses irmãos. E quando nós nos elevamos, nós não podemos nos esquecer deles. Ninguém vai subir solitário. É preciso manter as mãos para baixo. Entendeu? Então, não existe aqui vítima. Esses irmãos têm uma ligação conosco.
Então, como ele diz aqui, ó, ela diz, mas não se julgue que essa ação dos infelizes e revoltosos, desencarnados, existe apenas que a caridade e a humildade tornam-nos vítimas deles. Perceberam? Por serem virtudes contrárias ao seu padrão. Ah, como eles não são humildes, não são caridosos, porque eles odeiam a humildade e a caridade, e nós amamos muitos, eles vêm com pedras e pau nos atacar. Não é por isso. Não é porque nós somos bonzinhos, e eles são mauzinhos, e eles odeiam os bonzinhos, que eles nos atacam. Tá? Não é por isso. Por isso ela diz, é indispensável que se declare que o submundo psíquico, moral e emocional das zonas inferiores do orbe representa igualmente um compromisso em aberto. E quantos ascendem com dívidas, daí para os cismos das vastidões espirituais. Adotar o bem, por isso mesmo, será ativá-lo no pensamento, e não debuxa, e não delineia por firme convicção. Então, é ativar esse adotar o bem, né? Será ativar esse bem na nossa mente, que não tem ainda esse bem muito firme por convicção. E a gente fala, né? Não é preciso praticar o bem. Eu preciso praticar o bem, eu preciso praticar a caridade, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. Mas fica muito no verbo e pouco na ação. Então, todos nós precisamos, né, ativar essa ideia da prática do bem no nosso pensamento, porque isso ainda não está muito consolidado em nós. Então, diz aqui, no sentimento que dele deve se impregnar para melhor fecundar a psicosfera terrestre, na ação do falar, do caminhar, do tocar, do olhar, do expressar, em favor da fraternidade e da esperança. Convençamos-nos, diz Ivone Pereira, dentro do propósito de desobsessão pessoal e coletiva, e no levantamento do mal, no detalhamento e valorização das imperfeições e delitos alheios, na enumeração de falhas e reconhecimento de fragilidades humanas e institucionais, inconscientemente ou não, estamos imergindo nos domínios lamentáveis do vampirismo acomodatício, improdutivo e cristalizador. Quer dizer, quando nós ficamos, né? Ela fala que dentro desse propósito de buscar a autodesobsessão, como também a desobsessão coletiva, né? Quando nós ficamos fazendo esse levantamento do mal, no detalhamento e valorização das imperfeições e delitos do outro, na enumeração de falhas e reconhecimento das fragilidades humanas institucionais, nós acabamos imergindo nos domínios lamentáveis do vampirismo, acomodatício, improdutivo e cristalizador. Sendo que, segundo o nosso mestre e maior irmão, o caminho seria a permanente adesão ao bem, com a luz da misericórdia, que é isso que nos falta. Frente às faltas alheias, nos falta misericórdia. E do bom ânimo, a nos sedimentar a definitiva renovação para a vida. Então, ela nos conclama, né, a permanente adesão ao bem, com a luz da misericórdia. E muitas vezes nós não temos para as falhas do outro. E do bom ânimo, a nos sedimentar a definitiva renovação para a vida.
Eu achei esse texto da Ivone maravilhoso, sabe? Realmente uma convocação, um alerta para que a gente preste mais atenção. Porque esse trabalho de autodesobsessão é um trabalho muito sério. A gente é doido para desobsediar o outro, né? A gente é doido para desobsediar o outro. Tem receitinha e tudo mais. Mas quando se trata da autodesobsessão, aí a coisa fica esquisita. Vamos voltar aqui na Sueli. A Sueli vai dizer assim, ó. Sabemos que existem obsessões incuráveis na presente encarnação. E determinados casos de subjugação, de possessão, não serão solucionados agora. São aqueles que exigem tratamento a longo prazo, o lento, mas belo processo de redenção da alma, que se esforça por sua transformação. E luta consigo mesma para superar o passado tiranizante, uma batalha prolongada. Ontem, quando nós falamos dos amputados, nós comentamos sobre isso, lembra? Que há casos gravíssimos, até falando dos retalhados, lembra? E não é coisa para... São tratamentos complexos, muito complexos, que vão levar, muitas vezes, várias reencarnações, centenas de anos para tratar. Não vai ser com 10 minutos de uma mesa de desobsessão que você vai resolver um caso como daqueles que nós trouxemos ontem. Aí ela diz aqui, a doutrina espírita vem trazer para essas criaturas o consolo e o remédio, ensinando-lhes o novo caminho que deverão trilhar. Jesus Cristo chegou ao futuro, Jesus Cristo legou ao futuro a terapêutica indicada a quaisquer casos de obsessão. E também a medida profilática, por excelência imprescindível à humanidade de todos os tempos. Ao dizer aos obsediados, a quem libertava dos maus espíritos, não tornes a pecar, está lá em João, capítulo 8, versículos de 1 até 11, que é a passagem da mulher adúltera, lecionava a moralização interior da criatura, ensinando que não deviam reincendir dos vícios, pregava a autodesobsessão. Então, quando Jesus está dizendo, vá e não tornes a pecar, ele está promovendo a autodesobsessão. Essa é a solução. Não quer ser obsidiado? Não torne a cometer os mesmos erros que te deixaram doente. Não volte a ter a mesma conduta que você tinha e que te levou à doença. Não volte a ter aqueles mesmos pensamentos que você tinha quando ficou doente. É isso que ele está dizendo para a gente. Se simples, não parece? Mas a gente faz isso. O que a gente faz? Parou de doer, a gente já liga as anteninhas. Para fazer bip, 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 para ver onde tem problema. É simples. Não tornes a pecar. Tudo que te deixou doente, se afasta disso. Se afasta de tudo aquilo que deixou você doente. E você não vai ficar doente. É tão simples que dá raiva. É tão simples que dá raiva. Aí eu lembrei de Agostinho. Quando ele leu o Evangelho e viu aquela simplicidade, disse assim, mas é isso aqui? Onde está a beleza de um Horácio? Isso assim, é tão... Né? Pão, pão, queijo, queijo. Isso assim, meu Deus do céu! É simples. Simples. Aí ele diz aqui, né? Todos os recursos espíritas são canalizados em auxílio aos obsidiados, mas é evidente que unicamente alcançarão resultados positivos os que derem de si mesmos a sua cota de colaboração. Aliás, imprescindível. Enquanto se valerem de todas as instruções apresentadas, pois de nada lhes adiantará
conhecerem a medicação se não a utilizarem em si próprios. Não adianta dizer assim, Denise, não faz mais isso, Denise, isso te arrebenta. Alberto, já te avisei. Esse caminho está com espinho. Olha o outro tão bonitinho de florida. William, olha só, vai chover, William. Sai na chuva, vai pegar pneumonia, levando a chuva. Não adianta eu estar buzinando no ouvido do outro. Eu tenho que falar para mim, em primeiro lugar. Eu posso até falar para o outro, mas primeiro eu tenho que assimilar a lição. Mas o que a gente faz? Procura saber o telefone, e-mail, Instagram do outro, para poder mandar tudo para o outro. E para a gente, ó, nem um bilhetinho na porta da geladeira. Nem um bilhetinho na porta da geladeira. Sabe aquele bilhetinho para você acordar, olhar? Mensagem? Tipo assim, vamos botar um bilhetinho assim na porta da geladeira, na porta do banheiro, na porta de entrada da casa, no celular. Não tornes a pecar. Não tornes a pecar. Pode botar lá, João, capítulo 8, versículo 11, que é o último versículo. Se botar de 1 a 11, o cara vai dizer que é muita coisa. Não. João, capítulo 8, versículo aqui, ó. Está aqui. João, capítulo 8, versículo 11. Vamos lá. Só para a gente não esquecer. Né? Ninguém... Mulher, onde está? Aí o versículo 11 diz assim: nem eu te condeno, vai e não tornes a pecar. Mas não bota tudo isso que já complicou. Bota só assim, ó. Não tornes a pecar. Pronto, você botar vai, não tornes a pecar, não, já complicou. Bota assim, não tornes a pecar. João 8, versículo 11. João capítulo 8, versículo 11. Não tornes a pecar. Quem sabe se a gente botar esses bilhetinhos na porta da nossa casa, a gente não melhora um pouquinho. Aí ela diz aqui, né? Vou voltar. De nada lhes adiantará conhecerem a medicação se não a utilizarem em si próprios. Os resultados serão, assim, ineficazes. Se eu botar o bilhetinho só na porta da Denise, do Alberto, da Márcia, do Zé Marco, da Vera, não vai resolver o problema. Será ineficaz para mim. A terapêutica do espiritismo é para ser usada e não apenas admirada. Quando da primeira entrevista com o obsidiado ou com a família, quando da orientação inicial para o seu caso, dá-se início também ao seu processo de reeducação. Isso se faz através de todos esses esclarecimentos, motivando, estimulando a se modificar interiormente, fornecendo-lhe noções do quanto o espiritismo dispõe para ajudá-lo. E, sobretudo, que ele se sinta envolvido em vibrações de muita solidariedade e muito amor, essenciais para dar-lhe confiança e esperança que tanto busca. A partir daí, deverá começar o processo de autodesobsessão. Ivone Pereira tem uma recomendação muito importante no seu livro Recordações da Mediunidade. Vai ser o livro que a gente vai estudar depois do Devoção Invisível. No capítulo 10, ela diz assim, Ivone, o obsidiado, se não procurar renovar-se diariamente num trabalho perseverante de autodomínio ou autoeducação, progredindo em moral e edificação espiritual, jamais deixará de ser obsidiado. Então, olha só, essa mensagem aqui da Ivone, né? Se o sujeito, não fizer um trabalho perseverante de autodomínio, e aí entra a questão, né, do autodomínio e edificação espiritual, ele jamais deixará de ser
de autodomínio e autoeducação, progredindo em moral e edificação espiritual, jamais deixará de ser obsidiado. Tá? Então, é preciso fazer um trabalho perseverante, de autodomínio, autoeducação, progredindo em moral, progredindo em edificação espiritual. Se ele não fizer isso, ele não vai deixar nem tão cedo de ser um obsidiado. Ainda que seu primitivo obsessor se regenere. Tipo assim, né? Alguém me perturbou tanto que eu me tornei um obsidiado. Aí, esse que me perturbou acabou sendo evangelizado. Eu posso continuar obsidiado, apesar dele ter melhorado. Sua renovação moral, portanto, será a principal terapêutica. Então, a renovação moral tem que ser a principal terapêutica, nos casos em que ele possa agir, tá? Então, por quê? Porque Deus, ele não quer a destruição do obsidiado, nem do obsessor. Deus quer a renovação moral de ambos, do obsidiado e do obsessor. É isso. E muitas vezes a gente quer liquidar um ou outro, mas não é essa a ideia. A ideia é recuperar os doentes. Deus não quer a morte de um ou de outro. Encerrar, eu trouxe aqui, não precisa vocês pegarem não, que talvez seja difícil de achar. No Antigo Testamento, vocês podem olhar para depois vocês procurarem se quiser. Profeta Ezequiel, capítulo 18, versículo 23. O profeta Ezequiel diz assim: dizeis, não, desculpe, 23. Ele diz assim: terei eu prazer com a morte do malvado? Oráculo do Senhor. É como se o Senhor estivesse dizendo isso. Terei eu prazer com a morte do malvado? Não desejo eu antes que ele mude de proceder e viva. Então, o Senhor não quer a morte do malvado. Deseja ele, tá? E esse malvado mude de proceder e viva. Aí depois, no mesmo capítulo 18 de Ezequiel, no versículo 32, diz assim: não sinto prazer com a morte de quem quer que seja. Convertei-vos e vivereis. E lá, em Ezequiel 33, capítulo 11, diz assim, Ezequiel, capítulo 33, versículo 11, diz assim: dizei-lhes isto por minha vida, oráculo do Senhor, a voz do Senhor. Não me comprazo com a morte do pecador, mas antes com a sua conversão, de modo que tenha vida. Convertei-vos, afastai-vos do mau caminho que seguis. Lembra de Jesus? Não tornes a pecar, porque haveis de perecer, ó casa de Israel. É isso que ele está dizendo, né? Afastai-vos do mau caminho e seguis. Não tornes a pecar. Porque se não fizer isso, haveis de perecer. Haveis de sofrer muito mais. Percebam como essas mensagens convergem? É isso, gente. Então, já lá no Antigo Testamento, Ezequiel, 800, 900 anos antes de Cristo, e Cristo vem dizer novamente, não pode pecar. E aí a doutrina vem falar de novo sobre tudo isso, amados uns aos outros.
né? Ama a Deus, mas ama o próximo. Fica atento, trabalha pela sua renovação. E a gente ainda repetindo os mesmos erros. E aí, quem gostaria de comentar alguma coisa aí, gente? Ô, Rose, o Fala, grupo, meu amor. muitas das vezes, né, quando a gente faz o atendimento fraterno, a pessoa chega relatando, né, a gente faz o acolhimento, recebe a pessoa e tal, e a gente percebe que há indícios desse caso, né, de obsessão, e a gente, então, sugere para a pessoa, você faça o culto do Evangelho no lar, participe dos estudos da casa, leia o Evangelho quando houver necessidade, utilize a prece. Então, tudo vai depender, ou seja, naquele atendimento ali, você consola, ampara, escuta a pessoa e dá as diretrizes. Mas aí, como diz aqui a Sueli, nada adiantará conhecer a medicação se não utilizar em si próprio. Então, vai depender do esforço de cada um, da vontade, né? Então, se todos me permitem, eu vou relatar um fato muito rápido que aconteceu no centro. Uma pessoa na reunião doutrinária deu uma passividade. Aí o diretor, né, o dirigente de salão, encaminhou para uns médios atender essa pessoa. E aí, naquela conversa e tudo, aí comentaram para a pessoa que havia necessidade dessa pessoa, né, ter uma educação mediúnica, etc. e tal. E aí, só tem um curso aqui na casa, você pode fazer, é hoje mesmo e tal. E aí ele tomou a iniciativa e foi. E você, pelo relato das pessoas, ele está tendo um desempenho imenso, né? Desde o primeiro encontro no estudo, que ele foi convidado, as pessoas que observaram as atitudes, o desempenho dele, ele chegou quietinho, calado, e depois foi se soltando. Agora já até faz prece de encerramento. Então, tudo vai depender da força de vontade, daquele que quer seguir um caminho novo, né? Então, tudo depende de si mesmo. Exatamente. Exatamente. Tudo depende de nós. Não diz a música? Depende de nós. Depende, mas as pessoas, às vezes, a gente fica. E a gente já sabe disso. Nós sabemos disso. E para onde a gente olha, tem a mensagem. Não peques mais. Depende de você. Você tem que fazer a sua parte, você tem que fazer o seu esforço. Mas a gente fica fingindo, né? Fingindo que não é assim. Em relação aos estudos, muitas vezes, lá, você diz, meu filho, você trabalha aqui na reunião de O que desobsessão, eu acho, Rose, que você tudo precisa se depende do esforçar. momento de cada um, né? Olha, Alberto, eu acho que às vezes a gente usa muito isso como desculpa. Não, eu digo por mim. Eu já Não, tive, eu já tive a consciência adormecida, eu era totalmente desprovido de entendimento das coisas. Aí chegou um momento da minha vida que eu falei assim, eu tenho que dar um novo rumo, eu tenho que dar um sentido à minha vida. E aí procurei um local para frequentar. E eu, naquela ânsia de aprender, eu participava de tudo: seminário, encontro, reunião doutrinária. Mas esse processo meu levou muito tempo. Então, é óbvio que teve esforço. Por exemplo, eu me lembro muito bem, sem querer me autoelogiar, eu fui para um médico uma vez, um oftalmologista, e esse médico ele reunia todos os pacientes e levava para a matriz para fazer os exames lá na Penha. Eu tive que esperar os pacientes todos. Saímos de lá da Penha às 7 da noite. Eu fui para o recreio, peguei o carro e voltei. E falei, poxa, não, eu não vou para casa, não, eu vou para o estudo. Cansado, mas olha, quando eu saí do estudo, eu saí renovado.
eu senti uma força. Então, é tudo desempenho. Mas essa luta é constante e contínua, não acaba, não. Porque, Não, como claro que você disse, não. todos nós estamos suscetíveis de uma hora para outra dar uma escorregada. Mas a gente tem que prestar também atenção, Alberto, que às vezes a gente usa certas situações, certas frases, até como, vamos dizer assim, Sim, concordo contigo, entendeu? Às sim. vezes, se a gente Como começar a âncora, prestar como... atenção, não dá por causa disso. Tem Não dá por sim. causa disso. Aí, quando a gente vai falar com alguém, esse alguém já ouviu aquilo, aí mentalmente já sei até a resposta. Aí o colega dá a resposta, e não esquenta a cabeça, não. Ele já sabia qual é a resposta que viria. Porque há 30, 40 anos que o cara está dando aquela resposta. Entendeu? E às vezes a gente não se toca. E a gente está dando aquela resposta, aquela desculpa, há 30, 40 anos. Vai fazer, pimba. Aí aquilo, o outro já está marcado com aquilo. Se a gente começar a perceber, às vezes a gente faz isso. A gente já está preparadinho ali. Pimba, já coloca aquilo. Entendeu? Porque, por exemplo, quando eu cheguei na casa espírita, eu cheguei obsidiado, fruto da minha condição de consciência adormecida. E foi um longo trabalho, foi longo. E não quer dizer que eu estou curado, não, porque a cura ela é contínua, a reforma se dá por um longo processo. Mas eu sei o que eu fui e o que eu sou, as mudanças que aconteceram. Maravilha, maravilha. Agora, cada um tem um processo. Tem uns que correm atrás, tem outros que estão ainda patinando, né? Então, eu, por consciência do que eu vivi, quem me conheceu, né? Quando eu cheguei na casa espírita, todos devem lembrar. Então, tudo depende de cada um. É um caso, caso, né? Então, por exemplo, tudo depende também do acolhimento da casa. Eu fui muito bem acolhido, mas eu também me envolvia com os trabalhos. Uma coisa, por exemplo, que eu quando era frequentador, dizia assim, frequentando, aí teve alguns dias que eu fui num domingo e vi o pessoal se reunindo na cozinha para almoçar, e eu não tinha intimidade para chegar e almoçar. Aí eu falei, eu ainda vou sentar naquela mesa ali. Ainda vou um dia sentar junto ali naquela mesinha da cozinha. E quando eu me tornei trabalhador da casa, né, que eu fiz o curso de fluidificação, inclusive, a gente tinha sempre alguém que nos acompanhava, né? Você indicou o Paulo Brandão para ser o meu, aquele, como a gente pode dizer assim, um anjo da guarda, que vai te orientar, você vai acompanhando o processo. Quando ele me deu, ele virou para mim e disse, agora você já pode por conta própria. Eu fui para a sala daquela salinha dos médios, eu chorava de agradecimento a Deus de eu ter conseguido atingir aquela meta que eu buscava. Mas não quer dizer que ali eu conseguia já a minha cura. A minha cura foi um processo. Maravilha. 2 anos na cama, o espírito que eu sou precisava passar para aquele choque de ordem. 2 anos na cama, sem levantar, 10 meses sem enxergar. Agora, isso tudo, que é o que Jesus comenta, são as chagas redentoras. A dor, o sofrimento, que eu digo que, né, a dor é opcional, o sofrimento, a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Eu cheguei ao sofrimento. Com 2 anos na cama, eu chegava e dizia assim, meu Deus, eu não posso sair dessa cama. Tem pessoas que não estão bem, vai para a praça, vê o passarinho, vê o sol e volta para casa renovada. Eu estou aqui preso nisso aqui. Mas era o quê? O meu espírito precisava passar por esse processo. E tudo foi válido. Tudo foi válido. Hoje eu agradeço a Deus essa situação. Entendeu? Então, esse processo de desobsessão, eu conheço o que é. Entendeu? Então, cada um está no seu momento.
E foi um processo, desde o dia que eu cheguei no COE até quando eu me considerei um pouco melhor. Foi um longo trabalho, foi um longo percurso, porque a assimilação das coisas na vida, ela se faz, a natureza não dá salto, Rose. Não, claro que não. Paulatino, você tem que errar 10.000 vezes para acertar uma. Até tu adquirir o entendimento do caminho, olha, é muito arrependimento, vários fatores se dá no nosso psique, e aí quando você encontra a possibilidade de perceber que encontrou o caminho, você se sente leve, porque Maravilha. hoje encontro no processo de busca verdadeira do caminho. É óbvio que ainda sou imperfeito como todos nós, mas estamos no caminho, todos nós aqui numa sexta-feira, buscando um estudo para poder criar essa edificação, essa reforma, essa renovação. Maravilha. Então, isso tudo é um relato, um testemunho que eu dou diante do tema de hoje, de que a desobsessão é possível, porque Vera, acho que me conheceu, Denise, José Marcos, Vera. Quando eu entrei para casa e eu fui trabalhar no Domingo de Luz, eu estava assim, né, chegando na casa, me tornei trabalhador, falei, vou trabalhar no Domingo de Luz. A Vera veio e disse, está precisando de fluidificar água para a reunião doutrinária. Ela me convidou e fui. Para mim, aquilo ali foi uma coisa, fluidificar uma água que para muitos é uma coisa normal, mas para mim foi uma novidade, uma coisa tão importante. Aí, depois de um certo tempo, a Fátima Abdala falou, Roberto, o que acontece é o seguinte, um trabalhador que trabalhava com os assistidos foi morar em outro bairro, está complicado, e só tem o Bira lidando com eles, e o Bira não tem tempo, ele tem outras atribuições. Você não quer trabalhar com os assistidos? E aí foi uma decisão difícil. Eu falei, nossa, assistido de rua, caramba! E fui. E foi um trabalho enriquecedor. Aprendi muito com aquele grupo, com aquele trabalho. Eu acordava aos domingos feliz da vida, acordava às 5h30, tomava um banho, saía de casa às 6h15, 6h20. Quando eu chegava lá, todo mundo, seu Alberto! Abria o COE às 7h com aquele grupo entrando e já lanchando, e depois tem o período do estudo, do banho. Então, isso tudo foi muito importante. Então, esse processo todo terapêutico é por etapas, é aos poucos. E a gente vai crescendo. Beleza? Denise, William, Verinha. Tudo bem? Tudo bem, depois eu conto a minha história. Tudo bem. O Alberto só esqueceu uma coisa. É que ele lavava a roupa dos caras com uma faca enfiada na máquina de lavar. Era a ignição. A máquina só ligava... Chave de fenda. Chave de fenda. Uma chave de fenda na máquina de lavar. Isso, para facilitar. É isso aí, meus irmãos. Esse é o nosso processo de autodesobsessão. Agora, como nós estudamos aqui, é bom a gente lembrar que isso se faz agora mais urgente, porque os tempos são chegados, né? Então, hoje, esse trabalho tem que ser mais urgente. Então, cada um de nós tem que começar a fazer, como disse, nos orientou lá o nosso irmão Agostinho, na questão 919A, né? Vamos fazer essa autoanálise, porque não convém mais que a gente demore tanto para iniciar esse processo, como nós esperamos tanto tempo assim, 2000 anos, não é? Agora se faz urgente esse processo. Então, que cada um de nós busque
se olhar no espelho, se autoanalisar e ver aonde está o problema, está nos impedindo de fazer isso e correr atrás. Porque os tempos são chegados, como disse Jesus. Os tempos são chegados. E se nós não começarmos a trabalhar agora, o mais urgente possível, nós podemos ser arrastados aí pela tempestade. Então, é hora do separação do joio e trigo, então está na hora da gente começar acordar e buscar trabalhar com mais rapidez esse despertar. Bom? Porque às vezes a pessoa pode dizer assim, não tem problema, eu posso esperar mais 1000 anos, mais 500 anos. Não, não dá mais para isso. Porque agora você não tem mais o que alegar. Para alegar que tipo de ignorância? Está tudo aí. Então não podemos mais alegar ignorância, né? A ignorância não mais nos defende. Não mais nos defende. Porque nós já estamos bem esclarecidos sobre essa grande verdade. Bem, meus irmãos, nós estamos encerrando o nosso estudo da tarde de hoje, dessa sexta-feira. Amanhã estaremos de volta com o estudo de Paulo de Tarso e as Leis Morais, às 4h20. E para a gente encerrar o nosso estudo de hoje, eu pedi para a Verinha, que não contou a sua história, mas vai contar outro dia, para ela fazer a nossa prece de agradecimento. Verinha? Amanhã é aniversário de Menezes. Olha, Denise está aí só nos quitutes, né? Tudo já no forno, né, Denise? Eu quero bolinho, quero ser convidada. O convite ainda não chegou, hein, gente? Eu já estou... Meu Deus! Olha só o que eu te arrumei, ô Denise. Amanhã é aniversário do Menezes. Isso não quer dizer que eu estou dizendo que eu quero comer um bolo. Jamais, que eu jamais faria uma pessoa passar vergonha dessa na internet. E da Regina Cunha. O bilhete, o convite ainda não chegou. Mas vai chegar, vai chegar. Amanhã é da Regina Cunha, aquela grandona, né? A Regina do Antônio e o Menezes. Então, vamos agradecer a Deus por esses momentos que a gente pode refletir, que a gente pode pensar, que a gente pode repensar, que a gente pode agradecer por já estarmos fazendo essas reflexões, por já estarmos nos parabenizando, porque a gente está a caminho. Né? O Alberto falou, né, da sexta-feira. A sexta-feira foi um marco, um divisor de águas na minha vida. Quando trabalhava na mesa mediúnica, comecei na sexta-feira. No começo todo mundo dizia, mas sexta-feira, vamos sair. E chegava uma hora que o pessoal falava assim, não, vou marcar sexta-feira não, porque a Verinha não pode. Isso era muito bom. Então, eu sou muito grata a esse grupo, sou muito grata a Deus, sou muito grata à minha vida por essa doutrina, né, que entrou na minha vida assim, dessa forma tão definitiva. E eu me felicito, porque como o companheiro, né, o Alberto disse, meu Deus, como a gente já melhorou. E é tão bom poder contar com vocês, né? Com a Verinha Travassos, com o Zé Marcos, com o William, a Márcia, a nossa Aninha, Denise de tanto tempo, a Rose, né? A Rose eu acho que é digo que é meu general, mas eu sou um espírito que preciso de disciplina, preciso de limite. Eu tive a madrinha, eu tive a escola de freira, eu tive escola, porque na escola a gente tem que ter limite, é hora para tudo, então eu preciso de limite. Sou muito grata a Deus por isso. Muito obrigada a vocês, muito obrigada a Jesus, muito obrigada a Deus, porque a gente está na caminhada. Um ótimo final de semana para a gente, que Deus nos abençoe, que assim seja. Um beijo aí, Menezes, beijão aí para vocês. Tá, parabéns, hein, Menezes? Amanhã vamos comer bolo, hein? Ô, Rose, eu te dou meu pedaço. Tá legal, Feliz aniversário! Feliz aniversário! Feliz aniversário aí, Menezes. Tchau, Marcinha. Tchau, gente. Boa tarde. Tchau, boa tarde a Tchau. todos. Até amanhã, se Deus quiser. Marcinha está com muitos anos, né, Márcia? Marcinha. Tchau. Boa noite, gente. Boa noite para todos.
Fiquem em paz, que o Senhor nos abençoe.